Olá, tudo bem? Eu sou o engenheiro André Lucena e estou aqui para participar do primeiro Congresso Nacional Online de Engenharia e Liderança. Na ocasião, estarei falando sobre gestão, liderança e crise de valores. Antes da gente começar o tema, eu queria compartilhar com vocês a minha formação acadêmica, minha experiência profissional primeiro. Minha formação acadêmica, ela inicia-se na Escola Senai, com o curso de aprendizagem ajustador mecânico. Depois eu fiz fresador mecânico e o curso técnico em desenho de projeto. Em 2005 entrei para a Universidade Cruzeiro do Sul e concluí a minha primeira graduação em engenharia mecânica com ênfase em automação. Fiz especialização em engenharia da produção e engenharia de segurança do trabalho. Depois eu fiz o MBA executivo em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e sou mestre em engenharia mecânica pela Universidade de Taubaté. O meu projeto de pesquisa é sobre metodologia Lean Manufacturing aplicada a um processo siderúrgico. Eu também sou coaching formado pela FEBRACIS e atualmente estudo especialização em gestão pública. Possuo alguns cursos livres que também contribuíram para a minha formação acadêmica: leitura dinâmica e memorização, psicologia organizacional, sistema integrado de gestão, administração do tempo, gerenciamento de projetos e metodologias ativas de aprendizagem. A minha experiência profissional de 22 anos está relacionada a 5 segmentos: autopeças, abrasivos, siderurgia, principalmente ao segmento siderúrgico, acadêmico e consultoria. Os cargos que eu ocupei e o tempo em todos esses anos: estágio operacional, área técnica, a área de gestão, a área de consultoria, que é a minha área atual, e a área acadêmica, que também é a minha área atual. Então, além de consultor empresarial, eu sou professor universitário e eu leciono disciplinas para os cursos de engenharia, gestão e negócios. Eu tenho sido responsável pelo trabalho de conclusão de módulo, os projetos integradores dos alunos, e orientador de projetos de conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso. Eu deixo aqui também os meus contatos para que a gente estreite relações. Então tem aí o meu e-mail, o meu LinkedIn, o meu perfil no LinkedIn, o meu currículo Lattes, a minha página pessoal e o meu telefone. Fiquem à vontade para que a gente estreite relações. Começando aqui por uma frase de impacto: o melhor líder é aquele que tem senso suficiente para pegar homens bons para fazer o que ele quer e o autocontrole para não se intrometer enquanto eles o fazem. Então esse material ele foi elaborado não só com a minha formação acadêmica, com a minha leitura de livros, mas também com a minha experiência profissional. E uma simples conclusão é que a liderança, a engenharia, ela pode ser uma ciência exata, mas a pessoa ela não é uma ciência exata. E eu acredito que a liderança ela não vem de berço. Pelo meu entendimento, a liderança ela é construída ao longo do tempo, independente do nível hierárquico que seja. Você pode ser líder em uma sala de aula, você pode ser líder na sua família, você pode ser líder na sua empresa, mesmo não ocupando o cargo de gestão. Gostaria de passar para vocês sobre o atraso nacional, intitulado de Atraso Nacional. A revista da Confederação Nacional das Indústrias, ela publicou em maio de 2016 um estudo feito sobre competitividade. E percebam que o Brasil, dentre os 15 países pesquisados, o Brasil ocupa a 14ª posição. Um outro dado que chama atenção é que o Brasil ele também está atrás dos países que compõem o BRICS, né, sendo eles Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Portanto, percebam que tem muito que o Brasil crescer no que diz respeito à competitividade, e o aspecto liderança tem muita influência nisso. Como fator competitivo também, eu destaco essa lâmina sobre competitividade e desempenho. Hoje, as empresas elas têm que se adequar ao que os consumidores valorizam. Então, de um lado, os fatores competitivos, o que os consumidores valorizam,
e, por outro lado, os objetivos de desempenho, o que as operações, o que as empresas buscam como excelência. Até então, as empresas produziam e empurrava aquele produto para o consumidor, querendo ele ou não. Ele tinha ou não tinha muitas opções de compra. Hoje não. Hoje as empresas elas adequam suas operações de modo que ela atenda aos consumidores de acordo com as suas necessidades. Eu também destaco aqui como cenário essa pressão externa da globalização de mercados, da abertura econômica consecutivamente e abrindo a economia, o aumento da concorrência. Então esse é um fator externo que as empresas elas impreterivelmente não conseguem fugir desse cenário. Por outro lado, como aspecto interno, as empresas elas buscam melhoria dos seus indicadores. E aí quando há o encontro desses fatores externos, dessa pressão externa com a pressão interna, ocorre a competitividade nas organizações. Então, esse achatamento, essa pressão, esse achatamento, se é que podemos dizer assim, dos fatores externos e a melhoria dos indicadores da empresa, isso é sinal de que a empresa ela é competitiva. Isso é sinal que a empresa ela está no caminho certo. Nós vivemos nos últimos 150 mil anos em um mundo local e linear. Então, durante 150 mil anos, o Homo sapiens evoluiu em um mundo local e linear. E hoje, o mundo ele evolui globalmente e exponencialmente. A gente cai naquela sensação de que termina o dia e nós não conseguimos executar nossas tarefas. O tempo é o mesmo. O que mudou é que a quantidade de informações, a quantidade de transmissão de dados que a gente recebe e que a gente transmite, ela evoluiu de modo muito acelerado. E aí a gente cai nessa sensação de que o tempo está curto, mas foi a quantidade de informações que ela aumentou consideravelmente. E independente da vontade dos líderes e da organização, a entropia, medida da desordem no sistema, então a entropia, quando a gente estuda a entropia na física, é a medida de desordem no sistema, né? Faz necessário e inevitável. Então, quando a gente analisa sobre a ótica da liderança, ora, essa desordem ela acontece também com as pessoas. O líder ele tem que saber que cada pessoa possui o seu comportamento diferente. Vejam essa figura. Dificilmente todos têm o mesmo pensamento, todos seguem a mesma pessoa. Quando esse cenário acontece, quando essa situação acontece, o grupo ou a equipe não tem oportunidade de enxergar possíveis melhorias. E aí, essa mudança de comportamento das pessoas faz com que a empresa obtenha outros resultados e o líder tem que estar preparado para isso. A automação humanizada, o que a gente ouve mais hoje é sobre a automação humanizada, que os robôs realizam o repetitivo, mas os humanos continuarão decidindo e continuarão acolhendo. A gente tem a sensação de que os robôs eles tomarão empregos. De fato, tomarão empregos, mas no meu entendimento, com essa tecnologia que o mundo vem passando, surgirão novos empregos, surgirão novas formas de trabalho. Então, pelo meu entendimento, eu acho que as pessoas devem estar preparadas para isso. Ainda em automação humanizada, os chatbots, quantos telefonemas nós recebemos já com automatização do sistema? Então, aqui tem um exemplo do Poupa Tempo, um órgão que realiza serviços para o cidadão, levantado aí pelo Instituto Noma, que somente em 5 meses, 14 milhões de mensagens trocadas, 385 mil agendamentos concluídos e média de 6 mil usuários por dia, através dessa tecnologia conhecida aí como chatbots. E essa tecnologia, essa inteligência artificial, ela já vem sendo aplicada em algumas atividades, como, por exemplo, varejo, hotelaria, agricultura, transporte, alimentação, construção civil, serviços de educação, assistência social e saúde e alguns cargos administrativos e governamentais. A consultoria McKinsey
ela fez um estudo dizendo que o mundo deve chegar com a força de trabalho de 1,2 bilhão de trabalhadores pela tecnologia. Isso significa um aumento da produtividade mundial de 0,8 a 1,4. Portanto, pelo meu entendimento, eu acho que a tecnologia ela substitui alguns empregos, mas ela recriará, ou melhor, não ela recriará, mas será necessário recriar outros empregos. E vejam, as pessoas elas não comprarão carro, elas comprarão acesso. A gente tem que refletir um pouquinho, porque o que para nós tínhamos o produto, aquele produto físico como importante, isso vem sendo transformado em serviço. A gente começa a perceber que o produto ele passa a ser menos importante do que o serviço, ou que o serviço ele traz um maior valor agregado ao consumidor final. Vejam um outro exemplo. Vamos querer o furo e não a furadeira. Quando a gente precisa fazer uma manutenção em casa, a gente vai lá e compra uma furadeira. A gente realiza a furação daquela furadeira e daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 2 anos que a gente vai utilizar aquela furadeira novamente. Então vejam, se a gente começar a pensar o quão é importante o serviço e não só o produto. Se hoje uma furadeira ela tem uma vida útil de 12 mil minutos aproximadamente, o ser humano utiliza quantos minutos na sua vida? 30 minutos, 40 minutos? Durante toda a sua vida, uma furadeira? Então, começa a fazer sentido para vocês que o produto muitas vezes não é mais importante e o serviço é mais importante. Né? Então, quem não tem carro, quem precisa se deslocar a um determinado destino e não tem carro, o que ele faz? Através de um aplicativo de celular, o carro vai lá e leva ele no destino que ele quer. Algumas empresas vendedoras de materiais de construção, de equipamentos, já têm a sua estrutura para aluguel de ferramentas. Por quê? Porque o consumidor está deixando de comprar aquela ferramenta, sendo que ele vai usar uma vez na vida. Então o que ele faz? Ele aluga. E daí a gente reflete o quão importante essa transformação de grau de importância de produto para serviço. E aí o foco está no valor e não no lucro. O lucro ele virá como consequência. Então, o que traz mais valor para o consumidor final? Um equipamento que ele vai utilizar uma única vez e vai ficar guardado? Ou se ele quiser, ele faz o aluguel? Se ele quiser ir para um destino, ele solicita um veículo pelo aplicativo? Vamos começar a pensar nisso daqui para frente. Eu separei essa lâmina clássica, essa figurinha clássica divulgada pela internet muitas vezes, alguns exemplos da Netflix, do Uber, da Apple, da Amazon e da Airbnb. Né? E um recado final aqui, que essa lâmina nos deixa: a tecnologia por si mesma não é o verdadeiro disruptor. Não entender o cliente é a maior ameaça para qualquer negócio. Então o líder ele tem que ter um pensamento disruptivo, ele tem que fazer de diferente, ele tem que buscar o diferente. E é isso que vai manter a empregabilidade dele. Assim, eu acredito. Ainda na tecnologia a serviço, temos o exemplo da Pinacoteca, a aplicação da computação cognitiva. Então a Pinacoteca ela tem algumas obras onde tem embarcado aquela tecnologia da IBM, o IBM Watson, onde algumas obras elas já respondem algumas perguntas para os visitantes. Então, para quem conhece a Pinacoteca de São Paulo, algumas obras elas já têm essa tecnologia do IBM Watson, onde o visitante vai lá com um smartphone e com um headphone, ele começa a fazer perguntas frente à obra e a própria computação cognitiva embarcada ali ela já responde essas perguntas. E aí no início do projeto eram 7.000 perguntas já programadas
nesse sistema. E hoje, esse dado é de 2017, 40 mil perguntas já programadas. Então vejam a velocidade que a tecnologia ela vem sendo aplicada no nosso dia a dia. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nos novos tempos, qualquer um pode quebrar. Então, aquilo que a gente faz hoje, ela já não pode servir para amanhã. A gente tem que exercitar a atenção no que diz respeito ao pensamento disruptivo, quebra de paradigma. O que eu posso fazer de diferente que vai revolucionar o meu processo, que vai transformar a vida das outras pessoas? Isso é a base do pensamento disruptivo. E por isso, muitas empresas vêm buscando aí ter negócios inspiradores e relevantes, né? Aquilo que realmente traz de valor agregado para a sociedade. E o que o mercado exige, né? Agora, entrando aí no assunto de liderança, o foco em resultado, a gente precisa ter foco em resultado, mudança da propriedade de emprego, né? Aquela recriação de novos métodos, recriação de novos processos, pensamento disruptivo, gestão da empregabilidade de carreira, a gente sempre tem que buscar exercer a atenção e melhorar a cada dia, profissionais multifuncionais e versáteis, né? Não ficar amarrado apenas em uma atividade, apenas em um ofício. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um plano B e que a gente não fique amarrado apenas em um único ofício. Necessidade de reinventar a todo momento, a busca da melhoria contínua, a busca do pensamento disruptivo. Ele tem que ser uma tendência em nossas vidas, no mundo atual. Capacidade de enfrentar mudanças e desafios. Então a gente tem que ter resiliência e tem que saber enfrentar essas mudanças e esses desafios. Avaliação profissional baseada em competências. Então, muitas empresas elas avaliam seus profissionais baseado em competências, né? Baseado em sua multifuncionalidade, em sua versatilidade. E a gente tem que fazer uma autoavaliação. Como que eu sou? Eu sou uma pessoa que semeia, né, transformação na vida das outras pessoas ou não? Essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira autoavaliação que a gente tem que fazer para nós mesmos. E separei aqui algumas perguntas para vocês. Eu tenho empatia? Eu ajo com imparcialidade? Eu preciso ser mais flexível? Eu compartilho conhecimento? Ou eu guardo conhecimento só para mim? Eu preciso ampliar meu network? Eu tenho um bom relacionamento com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas de classe, com os meus irmãos, com os meus primos, da minha família? Ouço pessoas e aceito opiniões? Preciso ampliar minha rede de confiança? Eu tenho humildade para ter respeito e respeitar? Então, essa autoavaliação a gente tem que fazer para nós mesmos. E muitas vezes a gente fica preso e amarrado em alguma coisa que disseram para a gente no passado e que a gente não busca evolução, né, naquele sentido, naquele quesito. E aí essa imagem ela reflete muito isso. A gente fica amarrado muitas vezes em uma determinada situação que nos impede de nós evoluirmos pessoalmente e profissionalmente. Esse copo também ele retrata a seguinte reflexão, a seguinte autoavaliação. Bom, eu sou uma pessoa que olho para esse copo e vou pensar assim, olha, esse copo está meio vazio. Ou não, esse copo está meio cheio. E o melhor de todos, esse copo ele tem o dobro do tamanho que deveria. Faz sentido? Então o otimista ele vai pensar, ele vai falar que o copo está meio cheio. O pessimista vai falar que o copo está meio vazio. Só que o líder com pensamento disruptivo vai dizer esse copo ele tem o dobro do tamanho que deveria. Liderança se estabelece e solidifica baseada em confiança. Então, sem confiança não há liderança. Sem confiança não há liderança. A gente precisa confiar e dar a confiança para as pessoas. Mas o que é liderança, afinal? Liderança é ser diferente? Liderança é sair na frente? Liderança é assumir riscos? Sim, liderança é assumir riscos. Liderança é ser diferente. Liderança é sair na frente. Liderança também é respeitar
as diferenças, saber e conhecer as diferenças, compreender as diferenças e respeitá-las. E liderança é ter ousadia. Sem ousadia, a gente não consegue despertar o nosso senso de liderança. E a liderança está pautada em três pilares. Então, essa engrenagem esse sistema com três engrenagens, ela depende do primeiro pilar, que sou eu, internamente. Eu tenho que conhecer a mim mesmo, a relação entre eu e o outro, o outro, que a gente tem que respeitar também as diferenças, as minhas diferenças e as diferenças dos outros. Então Sócrates já dizia isso, né? Conhecer a ti mesmo. Eu não consigo cuidar de alguém se eu não cuidar de mim. Né? Se eu tenho crenças limitantes, eu não consigo ajudar uma outra pessoa, eu não consigo ajudar o próximo. Se eu não consigo ter controle sobre as minhas emoções, eu não consigo liderar ninguém. Então esse é o primeiro princípio, é o princípio desse primeiro pilar, conhecer a ti mesmo. É a capacidade de reconhecer e compreender sem estado interno e emoções, bem como seus efeitos sobre as outras pessoas. Né? Se eu digerir ódio, se eu digerir raiva para as outras pessoas, como que as outras pessoas enxergam sobre minha pessoa? E conhecer suas forças e seus limites, ter certeza do seu próprio valor. Né? Um exercício ideal é a análise SWOT pessoal. Né? A gente precisa entender nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nossas oportunidades e nossas ameaças. E eu costumo dizer que nós temos que conhecer e compreender os 3 As: o autoconhecimento, a autoconfiança e a autoestima. O autoconhecimento é a gente reconhecer nossas forças e nossas fraquezas. A autoconfiança é saber do que a gente é capaz. E a autoestima é saber quem nós somos e nos orgulharmos, né, de nós mesmos. E como princípios da liderança, eu separei aqui alguns pontos, como dedicação, ética e imparcialidade. Um líder ele tem que ser imparcial, ele tem que ser honesto com as pessoas, respeito acima de tudo, a integridade, a sua persistência e a sua franqueza. Né? Eu, particularmente, imparcialidade e franqueza são os 2 tópicos mais relevantes que eu tenho como valor aí e aplicado em todos esses anos. Né? O líder ele tem que ser franco, ele tem que ser imparcial com as pessoas. Só assim a gente consegue criar um ambiente de total confiança. Mudar é difícil, mas é possível. Já dizia Paulo Freire. O desafio das empresas é quando ela implanta um novo sistema, um novo processo e as pessoas elas têm uma certa resistência às mudanças. E o líder ele tem que ser persistente. Mudar é difícil, mas é possível e é necessário. Quando a gente passa para a segunda engrenagem, né, para o segundo pilar, a gente precisa entender o outro, é a arte de lidar e conviver com as diferenças. Então essa relação entre eu e o outro, essa engrenagem, ela precisa rodar também com tranquilidade. Então é a arte de lidar e conviver com as diferenças. E eu destaco aqui a empatia. A gente precisa praticar a empatia. Nós precisamos ser sinérgicos. Não tem jeito. A gente tem que respeitar o estado interno da outra pessoa e a gente tem que buscar a sinergia e muitas vezes a concessão. Mesmo não gostando, mesmo não concordando, a gente precisa conceder, né, as opiniões e atitudes alheias. Como destaque aqui, eu acredito que um bom líder, nessa relação entre ele e o outro, ele ouve e faz ouvir. Ele entende que cada pessoa porta seu mundo interno. Ele tem que saber se o colega de trabalho dele, se o seu funcionário, se o seu colega de sala, ele não está bem. A gente não pode julgar a pessoa. A gente não sabe como que foi o dia anterior. A gente precisa entender isso e respeitar o que cada um porta em seu mundo interno. As diferenças podem ser produtivas, elas podem e devem ser produtivas,
reconhecer o sucesso do outro, né? É muito lindo quando a gente reconhece o sucesso do outro, quando a gente bate palma para o outro. Assumir os erros, né? Um verdadeiro líder, ele assume os erros, e uma vez assumindo os erros, ele recomeça com inteligência. Desapego das crenças e opiniões, né? Desapego das crenças limitantes, desapego do vitimismo, desapego da autossabotagem, né? E de opiniões negativas. E o resultado de tudo isso é quando você cuida, você é cuidado, automaticamente você é cuidado. Então, o líder, a pessoa nesse papel de líder, e nessa relação entre ele e o outro, ele tem que saber que todos esses fatores são importantes para que ele tenha sucesso na sua carreira pessoal e na sua carreira profissional. Liderar é estar disposto a se dedicar às relações humanas, baseada em confiança, assumindo e honrando diariamente os compromissos. A gente tem que agir daquela forma que a gente fala, honrando diariamente os compromissos. Essa lâmina ela mostra para a gente alguns líderes, né, algumas pessoas, algumas figuras que foram líderes e que são líderes. E a gente pode perceber que nós temos aqui líderes do bem e líderes do mal, né? Pessoas que fizeram barbaridade na vida de outras pessoas. A gente não entra nesse mérito, mas mesmo levando coisas ruins para outras pessoas, elas tiveram seguidores, né? Elas foram líderes, seja para o bem ou seja para o mal, mas elas foram líderes, e muitos aqui ainda são líderes. Então a liderança, ela muitas vezes está amarrada, no meu entendimento, não só pelas coisas boas, mas sim amarrada pelos seus seguidores, né? Se teve figuras aqui que fizeram mal para a humanidade, atrocidades para a humanidade, mas elas tiveram seguidores, elas conseguiram convencer outras pessoas que seguissem elas. Liderança também eu disse que é baseada em confiança, e confiança em inglês significa trust, e eu separei aqui algumas palavras, né, como tolerância, troca, respeito, relacionamento, reciprocidade, união, segurança, seriedade, sinergia, tranquilidade e transparência. Né? O líder ele tem que ser muito transparente, ele tem que exercitar a troca de opiniões, troca de experiência, compartilhar conhecimento, ter um bom relacionamento, ter respeito, né, ter reciprocidade, buscar união entre as pessoas envolvidas, ter seriedade, né, em tudo que ele faz, em suas atitudes, e sempre buscar sinergia nas suas ações. Confiança é a coerência do que faço com o que falo. Muitas vezes as pessoas elas enxergam os líderes não pelo que elas falam, mas sim pelas suas atitudes. Então, a confiança é a coerência do que faço com o que falo, ou liderança. Liderança assertiva é a coerência do que faço com o que falo. A consultoria Robert Half, ela elencou aí as 10 principais características de um bom líder. Então, destacando aqui os dois primeiros, o líder, 43%, né, dos entrevistados aí da pesquisa, dizem que uma característica marcante é quando o líder inspira outras pessoas. Não tem mais bonito do que um líder, do que uma pessoa inspirando outras pessoas. Quando ele tem ética, quando ele tem capacidade de tomar decisões. Então, são características marcantes de um bom líder. E aqui, eis a grande diferença entre cargo e função, entre o chefe e o líder. Então, cargo é uma posição dentro de uma empresa, dentro de uma organização, é um chefe, é uma posição concreta, com base em critérios. Isso é o chefe relacionado aqui a uma organização de empresa, relacionado a um organograma. Agora o líder, o verdadeiro líder, ele está relacionado a uma função. Então o líder ele não é simplesmente o superior de uma empresa, não. A gente pode ter
Pode ter um líder na nossa sala de aula, a professora do ensino fundamental, ela pode enxergar uma criança com indícios que ela será um líder. Isso está relacionado a um papel, a uma condição abstrata, com base em ações e conduta. Isso é o primeiro pilar aí da relação humana, das relações humanas. A sua base em ações e conduta. Então, quando a gente enxerga boas ações e boa conduta em uma pessoa, é indícios que ela é um líder. Não necessariamente algo concreto, com base em critérios dentro de uma empresa. Dentro da sua casa tem um líder, tem sempre um irmão que pelas suas ações e pelas suas condutas, ele faz o papel de líder. Na escola, um colega de classe, na empresa, em qualquer lugar que seja. Num ambiente, num esporte, o líder é aquele que tem um papel que exerce com base nas suas ações e conduta. Essa lâmina talvez seja a mais interessante da minha apresentação, onde a gente pode tomar como base aqui uma abordagem franca das relações. Então, o quadrante vermelho é o quadrante de agressividade. Então, quando o líder ele tem muita franqueza e ele não tem interesse, ele imprime uma sensação de agressividade. Ele pode ser um líder agressivo, ele pode ser uma pessoa agressiva. O segundo quadrante aqui, o quadrante de descaso, é quando a pessoa ela não tem interesse e ela é uma pessoa dissimulada. Então isso pode trazer a impressão de que o líder está fazendo, a pessoa está fazendo descaso com uma determinada situação. O terceiro quadrante aqui é o quadrante da manipulação. Então quando o líder ele é dissimulado e tem interesse, ele é enxergado aqui como um líder manipulador. Ele tem interesse, só que ele é dissimulado. Isso traz indícios de que o líder ele é um manipulador. E por fim, que é o melhor, o líder assertivo, quando ele tem franqueza e ele tem interesse. Então é esse quadrante que a gente tem que buscar. E quando o líder ele busca ser assertivo, as coisas boas tendem a acontecer com uma melhor tranquilidade, com uma melhor clareza. Tratar com franqueza catalisa a relação de confiança e melhora a adesão do bom relacionamento. Tratar com franqueza catalisa a relação de confiança e melhora a adesão do bom relacionamento. A comunicação é importante, o líder tem que ser comunicativo e tudo parte dos 5 sentidos, né? Da visão, da audição, do olfato, do paladar e do toque. Portanto, a inteligência emocional, toda situação a gente parte de uma representação externa através dos 5 sentidos e o processamento internamente vai fazer com que a gente tome as decisões. Ok? Ainda sobre comunicação, sistemas representacionais, né, relacionados às inteligências múltiplas que nós temos. Então, visual, auditivo e sinestésico. Toda pessoa ela tem esses três sistemas representacionais, mas geralmente tem um deles que é mais predominante. Se a gente pegar um exemplo, se a gente falar para uma criança, fala assim, olha, não coloca a mão na tomada que você pode tomar choque. Então, se ela tiver uma predominância maior no auditivo, ela vai entender que se pôr a mão na tomada toma choque, ela nunca vai fazer isso. Agora, se ela tiver uma predominância maior no sinestésico, ela não vai acreditar e ela vai colocar a mão para tomar choque. Então, ela só vai acreditar quando ela tomar choque. E o visual, né, ela não vai acreditar também se ela ouvir, e ela só acredita quando ela vê uma outra criança tomando choque, fazendo a mesma coisa. Então nós, dentro das nossas inteligências, nós temos esses 3 sistemas representacionais, o visual, o auditivo e o sinestésico. E em treinamentos de liderança, a gente consegue identificar qual predominância a gente tem, qual a maior predominância que a gente tem dentro desses sistemas representacionais. A nossa palestra está chegando ao fim. Eu deixo aqui para vocês um kit motivação. O primeiro é um palito.
Um palito, para que você cutuque suas qualidades. Um elástico, para que você seja mais flexível, né? O mundo exterior precisa de pessoas mais flexíveis. O curativo, para que você cure suas mágoas, né? Mágoas é uma crença limitante dentro da nossa cabeça que impede da gente evoluir. Uma borracha para que você apague as coisas ruins do seu passado e que você tenha como um aprendizado, né? Apagando as coisas ruins do seu passado, você recomeça com inteligência. Uma bala para que você adoce as suas conquistas, né? Adoce os seus objetivos. E por fim, um chá para que você saboreie um chá e relaxe enquanto você anota e escreve os seus sonhos alcançados. Deixo aqui disponível também para vocês recomendações de livros, né? Livros excelentes que ajudam a nós sermos melhores, livros de inteligência emocional, livros de coaching, livros de reprogramação de crenças, livros de linguagem corporal, excelentes literaturas para que você busque evolução na sua vida. E recomendação de filmes também. Eu separei aqui alguns filmes, né, como aqui, por exemplo, Desafiando Gigantes, Lágrimas do Sol, Homens de Honra, Coach Carter, um parceiro para seu sucesso, Duelo de Titãs, um filme excepcional que trata sobre indiferença entre pessoas, Apolo 13, Vida de Inseto, o Gandhi, Coração Valente, o clássico Coração Valente, Um Sonho de Liberdade, Fuga das Galinhas, Sociedade dos Poetas Mortos, O Lobo de Wall Street, 11 Homens e uma Sentença, é um filme fantástico sobre poder de convencimento, né? É um filme dos anos 50, um filme excelente. E Invictus também, ele prega muita sinceridade, muita confiança para as pessoas. O fracasso é um caminho necessário para que você se corrija e atinja o sucesso com prazer. Essa foi a minha mensagem. Eu espero que, de alguma forma, eu traga evolução na sua vida, na sua carreira pessoal e profissional. E, por favor, qualquer dúvida, entre em contato. Deixei os meus contatos no início da nossa palestra. Eu terei o maior prazer em ajudá-lo a transformar a sua vida a ser melhor a cada dia. Um forte abraço. Espero que esteja aproveitando e ainda vá aproveitar as outras palestras. São excelentes conteúdos. E nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço. E não deixem de curtir os momentos felizes com suas famílias. Até lá.